Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula de arte. Essa aqui é uma aula introdutória que ela serve para que a gente possa entender os parâmetros gerais que existem basicamente em todos os movimentos, mas vamos trazer para cá alguns exemplos mais ligados a artes visuais hoje. Então nós estudamos primeiro a teoria da arte, dentro dessa teoria estética, e a partir disso nos encontraremos para falar de cultura, que é uma importante perna do mundo conceitual da arte, tá certo? Então, quando falamos de estética, nós lembramos de tratamento de beleza, de aparência, geralmente está relacionada a um fazer arte com um apreciar arte. Então, ela tem tudo a ver com uma experiência que nós passamos dentro do mundo artístico. Nós podemos ter uma experiência estética admirando uma paisagem também. Nós podemos ter uma experiência estética saboreando uma comida, uma fruta, um prato que visualmente nos agrada, ou simplesmente agradar nosso paladar com uma experiência sensorial. Então, quando falamos em estética, ela é uma palavra de origem grega e ela está relacionada à forma de se produzir arte. Lembrando que arte quer dizer técnica também na Grécia Antiga, tá bom? Então, era uma técnica em que se buscava a reprodução da beleza. Ela veio para resolver uma inquietação do artista, que o artista tem suas inquietações estéticas, sua vontade de produzir beleza, sua vontade de se expressar em ideias e a vontade das pessoas de compartilhar essa beleza. Então, a estética é essa relação de quem faz, sente o prazer ao produzir e de quem observa. Mas nós não podemos entender a estética apenas como uma arte de cunho acadêmico, de origem greco-romana. Ela está inserida em todo o contexto da humanidade, em toda a experiência humana. Por isso que existe uma estética indígena que os homens europeus, quando chegaram aqui, não a compreenderam e consideraram os índios como seres próximos aos animais ou bárbaros, porque eles queriam comparar o que eles produziam na sua civilização com o que o índio produz na sua expressão natural, na sua expressão de característica formal e naturalista e ao mesmo tempo pragmática. Para o índio não existe a palavra arte, mas ele produz o exercício de estética ao se dedicar de forma com muito amor, com muita técnica ao que ele produz. Então nós temos também a mesma ideia relacionada com a arte e a cultura africana, a cultura negra, inclusive, que chegou aqui no nosso Brasil, possuía sua estética. Então, pessoal, a princípio estamos estudando estética, mas vamos nos aprofundar também no conceito de cultura, que esse conceito é que vai fazer com que a gente entenda como a estética está aplicada em cada expressão cultural que nós conhecemos e que nós ouvimos falar, tá bom? Por exemplo, na atualidade nós estamos estudando a estética relacionada à arte contemporânea, que é uma experiência sensorial, como eu trago essa para vocês. Quem assistiu o vídeo eu vou comentar depois na sala de aula quem é artista e qual foi a proposta dela em criar essa imagem utilizando bolinhas coloridas de apenas 3 cores, tá certo? Trouxe aqui para vocês para entender o que seja uma experiência estética e que ela está muito inserida em primeiro lugar, sua época, e é por isso que nós estudamos história da arte e ao contexto cultural. Por exemplo, estamos estudando agora um contexto em que existem multiculturas e ao mesmo tempo que nós temos arte contemporânea, nós ainda temos tendências acadêmicas, tendências antigas, greco-romanas, e ainda nós temos a arte étnica e a tribo sendo produzida na atualidade. Sim, mas para que nós entendamos e nós possamos cercar de significado o que seja arte, o que seja estética, nós temos o conceito de belo, que é um conceito que varia muito para cada nicho cultural. Ou seja, o que é belo para uma tribo indígena pode ser que não seja belo para o padrão de beleza grego que foi fundado lá no século V a.C.
para você ver como ela é uma ideia que vem de muito tempo. Por exemplo, para o padrão de beleza grego, eles acreditavam que a pessoa, que a reprodução do ser humano, que essa reprodução seria o desafio para os artistas, seria o auge da provocação para esses artistas, seria dotado de 3 características: a ordem, a simetria e a proporção. Então a ordem é aquilo que nos indica que cada parte está no seu lugar correto. A simetria indica que um lado é igual ao outro, quer dizer, é proporcionalmente igual ao outro, é simetricamente, a palavra correta mesmo é simétrica, e a relação dos tamanhos das cabeças, que variam de 7 cabeças e meia a 8. Essa seria a proporção correta para um desenhista, para um escultor, e nós temos aqui como estudo alguns elementos que nos traz essa informação. Nós temos o estudo da anatomia, da proporção, da simetria, como base para o estudo da beleza. Lembrando que esse nome belo refere-se a características visíveis que nós utilizamos como características abstratas. Por exemplo, a gente fala: que música bela, tá certo? Que bela história. Mas quando ela surgiu na Grécia Antiga, surgiu se referindo às características visíveis nos seres e nos objetos. Bacana? Vamos para outra questão. Então nós temos aí um padrão de beleza que chegou ao cinema de forma a questionar justamente o que nós achamos, as nossas referências que nós temos por beleza. No cinema tradicional, o ator principal, o protagonista, geralmente ele é atlético, bonito, branco, dos olhos claros, e a mulher também. Então, na própria história do cinema, da arte, na própria história do teatro, a forma como os protagonistas e suas aparências foram problematizadas fez com que também nós criássemos reflexões sobre o que é belo e o que não é belo e o que é expressivo. Conceito esse que foi mudando com a nossa idade moderna. Nós temos aí a catarse. A catarse é uma experiência estética arrebatadora. É uma experiência estética inesquecível, tá certo? A catarse é uma experiência emocional que produz um alto índice de prazer. Pode ser aquele filme que você assistiu pela primeira vez e que o final te emocionou muito, ele te gerou um alívio, foi o final que você queria ver, o nível de felicidade que você queria ver. A catarse, ela é aquele sentimento de um show inesquecível, de uma música ao vivo, e que ela produz em você lágrimas, que ela produz o choro, e esse choro ele é libertador, tá certo? E ele é um momento também de autodescoberta, é um momento socrático em que você encontra a beleza e ela te encanta e ela te envolve, ela te domina. Então nós temos essa catarse emocional, artística, que é uma experiência arrebatadora e inesquecível no mundo da arte e da estética. O que nós temos por gosto é um critério pessoal. O que nós julgamos por gosto é a forma pessoal e a forma como nós julgamos as coisas através do sentimento particular, cultural, temporal. Gosto se discute? Sim, nós podemos trocar ideias, tentar entender por que algumas pessoas gostam de determinadas obras de arte, ou porque pessoas preferem determinados artistas ou estilos musicais. Mas nós não impomos o nosso gosto. Nós podemos fazer um trabalho de sensibilização, e a problematização desse gosto faz com que surjam novas propostas no mundo da arte. Por exemplo, eu trago aqui um quadro de Van Gogh, um pintor do século XIX, que na sua época foi altamente injustiçado, porque o critério de gosto da época,
que era medido pela maior parte da população, que hoje em dia seria como se fosse o Ibope, apontava para um padrão de arte ainda estético do Renascimento clássico. E ele estava na transição do impressionismo, que poucas pessoas entendiam, para o expressionismo, e essas manchas grandes coloridas que vocês observam aqui são estrelas, porque o Van Gogh representava esse sentimento através das cores fortes e através das formas. Então, o artista que hoje ele é incompreendido, hoje sua obra ele pode não ser entendida, apesar que nós temos hoje em dia um olhar da arte contemporânea em busca da novidade, em busca de novas expressões, mas aquilo que hoje pode ser discriminado, mas no futuro ele pode ser reconhecido devido à mudança da cultura, das novas visões dessa população, tá certo? E também o gosto, ele é uma comunhão que faz com que as pessoas se aproximem. Por exemplo, uma comunidade de pessoas que gostem de samba, que se encontrem em uma escola, que se encontrem em um grupo cultural, eles vão ter a tendência a ser amigos. Ou pessoas que gostam de rock, ou pessoas que gostam de forró, de churrasco, etc. Tá certo? O gosto ele é determinante para a sua autodescoberta, é um aspecto socrático da filosofia da arte, mas também ele é uma forma de comunhão entre as pessoas, de união e de distanciamento. Existe prazer na tragédia? Não existe, mas Aristóteles ele percebia que a tragédia era uma possibilidade para o exercício de bons sentimentos, porque nós despertávamos pena ou preocupação com o artista quando este sofria na sua história, quando esse herói retratado ele passava por um tipo de injustiça, e a superação dessa injustiça representava um ponto de um fator presente, um fator positivo no entendimento do que seria a tragédia. Resumindo para vocês, a tragédia é um exercício de empatia no mundo do teatro, de se colocar no lugar do outro. Entendemos que se nós levássemos a tragédia a sério como um prazer, não como uma catarse artística, poética, como a vitória do herói sobre as suas dificuldades, mas sim pelo prazer da tragédia, e isso sim seria um desvio e uma falta de virtude, um desvio de caráter, pois seria o gosto por algo sombrio e negro no comportamento humano. Tá certo? Bom, e a questão do prazer? O prazer é o fórum privilegiado dos sentimentos humanos, e dentro desse fórum privilegiado nós temos o campo das artes. Por ele despertar tanto prazer, por ele despertar tanta curiosidade e chamar a atenção dos jovens, durante a Idade Média foi considerado algo demoníaco, e mesmo as igrejas que eram decoradas e lugares de excelência da expressão da arte eram consideradas lugares de respeito, então de contenção desse sentimento e dessa catarse estética. Tá certo? Então existia, até a Idade Moderna, uma constante preocupação com os moralizadores sobre a questão da apreciação da beleza. E eu trago aqui para vocês, por exemplo, a música negra, através do Lundum, através do machixe, que no século XIX ela foi discriminada, porque a sua dança, que era de cunho sensual, ela despertava muito prazer nas pessoas. E por isso que ela foi considerada algo imoral. Mas a arte, seja ela música, pintura, dança, teatro, a última coisa que ela se preocupa é com a moralidade. A grande preocupação dela é a expressão. E aquelas pessoas que se identificam, ela forma uma comunhão de pessoas. E as que não se identificam, torna mais fácil você rejeitar. E você, por uma intenção própria, procurar
aquela sua arte, que lhe produz prazer e bons sentimentos, ok? Bom, ainda sobre a questão, né, da idade moderna que nós estamos, nós temos o feio, que ele apareceu no mundo da arte, principalmente a partir do século XIX. Na Idade Média, até a Idade Média, o feio ele foi o sinônimo de mal, de perverso. Então, por exemplo, o símbolo de Satanás, dos demônios, eram pintados de forma assustadora, com chifres e garras enormes e cores fortes para que assustassem as pessoas. Nós temos, a partir dessa idade moderna e contemporânea, quer dizer, abandonar toda essa diferença e entender que aquilo que é disforme, desproporcional ou assimétrico pode nos causar prazer por ser expressivo. Então as vanguardas modernas abriram caminho para o expressionismo na arte através do feio, como é o caso do expressionismo e do cubismo, por exemplo. Tá bom? Nós temos aí dois fortes exemplos, Corcunda de Notre Dame e uma reprodução de um artista brasileiro chamado Aleijadinho. Pessoas que estavam relacionadas com a religião, pessoas que estavam relacionadas, personagens, quer dizer, o Aleijadinho, tudo bem, relacionadas com questão entre o bem e o mal, a aparência, a estética, a comunicação. Haja visto que o Corcunda de Notre Dame ele se comunicava através dos sinos que ele tocava. E o Aleijadinho através da sua arte que ele executava. Ele se tornou uma pessoa, devido a uma doença que ele teve, uma pessoa reclusa, uma pessoa solitária, mas que ele comunicava com as pessoas e hoje em dia com a comunidade através da arte que ele produzia. Então, na contemporaneidade, o feio veio para que nós gerássemos uma reflexão sobre o que é produzido no mundo da arte e sobre os valores sociais que nós vivemos. Bom, nós temos aí as funções da arte. As funções da arte para que serve a arte? Tá certo? Qual o objetivo da arte? Então nós temos a função pragmática, que no mundo da arte ele representa tudo aquilo que há uma utilidade, por exemplo, as pirâmides egípcias, as esculturas produzidas na antiguidade, que tem a sua função de representar os deuses e trazer para as pessoas que acreditam nesses deuses uma fé, uma profusão dessa energia positiva da religiosidade, ou usada para demarcar e para comunicar uma certa ideia. Nós temos a arte naturalista, fundada principalmente pelos gregos, que, assim como na filosofia que buscava a verdade, ela buscava na arte naturalista a correta representação do ser humano. E nós temos a arte formal, que ela é característica da arte contemporânea. Por exemplo, a arte abstrata, que possui seus elementos focados na forma e não no conteúdo. Então vamos entender. Arte pragmática, utilidade. Arte naturalista, conteúdo. Arte formal, ela está presente na forma. Ela não quer necessariamente te comunicar alguma coisa, mas ela quer te trazer sensações, quer te despertar impressões com relação à cor, forma. A música instrumental, ela transmite sensações, por exemplo, mesmo não tendo letra. E mesmo a música internacional que a gente escute, nós percebemos impressões de agitação, ou de calma, ou até mesmo de romantismo, mesmo não sabendo inglês. Tá certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Olha aí, a arte pragmática é a arte dos índios. Como eu dito antes, para os índios não existe uma tradução para a palavra arte no mundo do fazer. Eles entendem que a vida é arte. Eles entendem que as atividades, que a sua identidade e que tudo que eles produzem está relacionada a uma atividade artística.
Nós temos aqui um exemplo, um quadro de Monet, que é um dos meus quadros favoritos pela capacidade de representação da luz, que é um quadro naturalista. O que é que o Monet quis captar aqui nesse quadro? Foram as pessoas, foram a paisagem? Não, foi o efeito da luz, foi a representação da luz. É o protagonista desse quadro, a representação da luz de Claude Monet, tá certo? E nós temos aqui, para encerrar, um exemplo de arte formal, em que as pessoas contemplam a expressão da mancha de tinta, a forma como o olhar persegue, a forma como o olhar ele se debruça sobre essa obra. Muita gente diz, professor, eu faria um quadro que nem Jackson Pollock. Pessoal, não faça esse tipo de comentário, desmerece tudo aquilo que o artista fez, desmerece o que está escrito nos livros e o que é contado nas salas de aula. É difícil de compreender, mas o exercício da compreensão vai desenvolver a inteligência de vocês. O exercício da compreensão, da estética, da autonomia e principalmente da arte como linguagem. Eu desejo a vocês que vocês tenham uma boa semana e fiquem com as boas energias e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.